Boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui, porque acho que é uma verdadeira acepção de irmão, né? Porque eu me sinto meio família aqui, tanto de gente conhecida, muita gente de outros carnavais aí, né? De outros centros, de outras reuniões, né? Muito bom rever todos vocês aqui. Muito prazer. Mais prazer ainda de estar aqui, podendo lidar pelo menos um pouquinho com o conhecimento espírita e com o que ele pode ajudar na nossa vida. Eu não sou palestrante, não sou... O pessoal estava falando do Divaldo aqui, né? Até humilhação, né? A gente fica ouvindo falar Divaldo. Eu não faço palestras, mas eu gosto muito da doutrina espírita no sentido de que, em alguns momentos, ela pode nos ajudar a mudar a nossa vida. Então, existe um aspecto da doutrina que me faz muito bem, que é o aspecto não religioso, mas o aspecto filosófico. O aspecto onde você pode, através dela, alterar alguma coisa na sua vida e viver melhor. O aspecto religioso é muito particular. Acho que cada pessoa tem uma maneira de lidar com isso. Tem gente, por exemplo, que prefere lidar com a religião sozinho, em casa, com seus livros, no seu quartinho, ouvindo a sua música clássica, às vezes, e consegue se conectar com Deus. A palavra, né, religião, vem de religar, né? Então, quando você consegue fazer essa conexão com a divindade, a doutrina espírita ajuda muito. Esse aspecto religioso da doutrina, eu faço em casa. Não consigo não consigo ficar tão à vontade como algumas pessoas ficam, né, numa reunião espírita, ao ponto de se conectar totalmente. Para mim é mais difícil. Mas o aspecto filosófico, no sentido de que a doutrina pode mudar a minha vida e pode fazer com que eu seja uma pessoa melhor, isso me interessa bastante. Então, é sobre esse assunto que eu vim aqui contar umas anedotas para vocês. Não tenho aqui nenhuma pretensão de ensinar nada a ninguém, apenas dividir um pouquinho do que me faz bem dentro da doutrina. O assunto que a gente conversou antes de fazer a reunião aqui, nós tivemos aí alguns meses, acho que um mês atrás, né, falando sobre isso, da gente falar sobre o homem de bem. Eu achei um convite muito interessante, porque, para mim, toda vez que eu abro o Evangelho, cai nessa página. Então, deve ser porque eu preciso aprender alguma coisa sobre esse assunto, né? Então, aquela paginazinha do Evangelho que fala o que é o homem de bem, meu Evangelho já está gasto, né? Porque toda vez que eu estou em algum momento turbulento da vida e preciso dessa ajuda, eu abro e caio nessa mesma página. Deve ser porque eu preciso aprender. Estou tentando dividir com vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido sobre isso. Eu prefiro, em vez de ficar contando e repetindo coisas que no texto de Kardec é muito melhor, né? Eu prefiro contar uma historinha, fazer uma fábula e a gente tentar tirar algumas conclusões sobre isso. Essa historinha me foi contada por um amigo chamado Eduardo, que algum tempo atrás me contou. E eu estava conversando com o nosso amigo aqui agora, eu tenho alguma atividade espírita como médium, sou psicógrafo, mas eu não sou um psicógrafo muito bom, né? Eu sou aquele ruim, né? Diz que o médium psicógrafo é o carteiro, né? Eu sou um carteiro manco, aquele que as cartas chegam atrasadas, entrega na casa errada, né? Então eu sou um péssimo carteiro. Mas eu tenho algumas historinhas que esse amigo meu, Eduardo, às vezes me conta, que isso me serve muito na vida. E essa historinha me serviu muito na minha vida. Espero que sirva para vocês também. A historinha conta a vida de um farmacêutico no começo do século passado, século XX, pelos idos de 1930, por aí, né? Mais ou menos o seu tempo, assim, né? Nessa época, esse farmacêutico chamado Osório, ele morava numa cidadezinha do interior aqui, perto de Minas, uma cidadezinha pequena, 1.500, 2.000 habitantes, e onde só tinha uma farmácia, e ele era, então, a sumidade da medicina e da ciência naquela região. Não existia médico, não existiam os hospitais, nada disso nessa época, né? Então, o farmacêutico tinha um papel muito importante, porque as mazelas do corpo
se as mazelas do espírito eram tratadas pelos padres, né, pelas benzedeiras, pelos curandeiros, as mazelas do corpo, quem cuidava era o farmacêutico. Então, hoje, o farmacêutico a gente não entende, não vê da mesma forma, a gente vê aquela pessoa ali no balcão entregando remédio, mas há um século atrás isso era um pouco diferente. O farmacêutico realmente tinha que entender do assunto, ele tinha que entrevistar a pessoa, conversar, descobrir o que ela estava sentindo. Enfim, era um papel muito importante, socialmente falando, nesse lugar. E o Osório é uma pessoa muito séria, muito sistemática, né? Daqueles tipos muito quietos, muito discreto, nunca teve uma namorada, né? Sempre foi muito estudioso desde pequeno, saiu para fazer a faculdade, estudou, se formou e voltou para a cidadezinha dele, abriu lá uma bodeguinha e começou a vender os remedinhos, que era o que servia, né, para aquela região, e era muito necessitada a região, precisava muito dele. E ele então se tornou uma pessoa até proeminente na cidade, muito conhecido, convidaram ele até para ser prefeito, para ser vereador, mas não era muito do feitio dele. O negócio dele era ficar ali atrás do balcão, pegando o remedinho e entregando para a pessoa que pedia. Ele se orgulhava muito de ser uma pessoa muito séria, muito sistemática e muito precisa, né? Então ele queria saber exatamente o que o outro sentia, para entender exatamente qual era o remédio que ele tinha que preparar para ele. Naquela época, os remédios não eram prontos, né? A pessoa tinha que manipular o remédio, construir uma receita e para poder depois servir o interessado. É lógico que ele tinha uma vida muito confortável, porque um farmacêutico, numa região dessa, né, há quase 100 anos atrás, era uma profissão muito proeminente, então ele ganhava muito bem com isso. É lógico que muitos dos seus pacientes não tinham capacidade de pagar, mas a prefeitura arcava com a maioria dos custos, e as pessoas que não podiam pagar, ele aceitava isso aí na base do, né, 2 galinhas, 1 quilo de farinha e tal. E assim ele levou a vida, tinha uma casinha muito confortável, e apesar de ter sido muito procurado, né, pelas moçoilas da época, ele acabou não se casando, porque ele se dedicava inteiramente à profissão. E ele então passou praticamente a vida toda ali atrás do balcão, se orgulhando muito do seu trabalho, honesto, correto, de fazer a receita correta para a doença correta, né? Bom, como todo mundo sabe, um dia a gente é chamado, né? E um dia, então, já mais idoso, né? Não tanto como ele achava que deveria, mas foi chamado para a terra dos pés juntos, né? E aí, então, ele, um pouco assustado, né, se viu, de repente, numa situação. Ele teve uma morte meio tranquila, indolor, uma doença cardíaca muito rápida, e ele praticamente dormiu e, como dizem por aí, não acordou, né? E ele, então, se viu numa situação diferente, num lugar que, para ele, lembrava como se fosse uma rodoviária, muita gente, muitos ônibus chegando, entrando e saindo. E ele, então, foi tirar algumas informações do balcão, tal, e, muito assustado, descobriu a informação que ele já estava na terra dos pés juntos, né? E ele ficou meio assustado e falou: gente, mas eu não tinha nada, não me lembro de ter tido nenhuma doença, eu sou farmacêutico, né? Mas aí o rapaz da informação, que já estava acostumado com esse tipo de conversa, falou: mas isso aí não tem dia certo não, né? O dia que é chamado a gente tem que ir, o senhor tem que aceitar isso aí. Ele era uma pessoa muito tranquila, até falou: bom, já estamos aqui mesmo, né? Vamos ver como é que acontece, né? Ele então tomou as informações, mandaram ele para um guichê, para outro e tal, e acabaram dando um bilhetinho para ele. Esse bilhetinho era um bilhetinho amarelo, uma etiquetazinha amarela. Ele então se encaminhou lá para o saguão onde ele ia ser chamado e ficou aguardando a vez dele. Muito movimento, muito entra e sai, muita gente para lá e para cá, muito bate-boca, gente revoltada, gente, né, que não aceitava muito bem aquela viagem, né, no verdadeiro sentido. Mas ele, como era do feitio, se sentou no cantinho, esperou calmamente a sua vez. Aí, em um determinado momento, chamaram: o pessoal aí das etiquetas amarelas, tal, portão 3. Se levantou, se encaminhou, chegou lá, tinha um ônibus, muita gente para entrar no ônibus, ele aguardou, todo mundo passou, tomaram o ônibus e seguiram viagem.
Ele foi vendo que não era nada muito diferente do que ele já estava acostumado. Parecia que ele ainda estava no interior de Minas, né? Umas estradinhas meio ruim, um povo meio feio olhando para você, né? Ele foi tocando a estrada e ele percebeu que dentro do ônibus tinha gente de vários tipos diferentes, pessoas com etiquetas também de cores diferentes, etiquetas amarelas, verdes, vermelhas, e todos eles tentando descobrir qual que era o destino daquela viagem. Depois de algumas horas, o ônibus fez a primeira parada. Era um mata-burro, né? Não tinha nenhuma construção por perto, um sertãozão, um sol muito forte, e o bilheteiro da frente chegou lá na porta do ônibus e avisou: olha, pessoal da etiqueta vermelha, pode descer. Levantou lá uma parte do ônibus e desceram ali no meio daquele sertão bravo ali, no mata-burro. E ele ficou meio assustado, mas, enfim, né? Vamos tocar. O ônibus tocou mais algum tempo e chegou na beirada de uma cidadezinha, pobrezinha, algumas casinhas e tal, mas que já tinha um certo movimento, algumas pessoas ali na porta da cidade, e o bilheteiro chegou também na frente do ônibus, o ônibus deu uma paradinha, ele falou: ó, pessoal do bilhete amarelo, pode descer aqui. E ele então desceu. Desceu, logo achou alguma pessoa para tirar informações, indicaram para ele onde deveria ir, e ele foi para uma outra sala aguardar ser atendido. O ônibus seguiu viagem, percebeu que muita gente tinha ficado no ônibus, e a viagem seguiu. E ele foi atendido, então, pelo nosso amigo Eduardo, que me contou essa história. O Eduardo, então, atendeu o Osório, como se fosse uma consulta particular, numa salinha, onde ele, então, começou a explicar para ele tudo o que tinha acontecido, né? Falou: Osório, não sei se você já percebeu, mas você está na terra dos pés junto mesmo. Não, isso eu já entendi, já até estou aceitando bem, estou vendo que as coisas não são muito diferentes aqui, mas o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer comigo? Ele falou: isso a gente vai determinar agora para frente, vamos conversar um pouquinho e vamos ver qual que é o caminho que você quer seguir. Ele falou: eu posso escolher o caminho? Lógico, vai escolher o seu caminho. Você está aqui para definir qual é o seu caminho. Pode fazer as perguntas, as dúvidas que você tiver, que eu vou responder. O Osório já começou querendo saber sobre as etiquetas. Falou: por que cada um tinha uma etiqueta? Tinha gente com etiqueta de tudo quanto é cor, né? Vocês me deram uma etiqueta amarela. Mas teve gente que pegou a etiqueta vermelha, desceu aí num ponto atrás, e o ônibus continuou, né? Tinha gente com as outras cores aí, com etiqueta verde, laranja, que seguiu viagem. Eduardo disse: olha, o pessoal da etiqueta vermelha são os homens ainda em sofrimento. São aqueles que não conseguiram se ajustar com o plano que eles tinham para cumprir no planeta. Então, eles desceram num ponto anterior, onde eles vão ser reencaminhados, muito provavelmente para uma próxima encadernação. Mudar a capa do livro e vamos tentar fazer a leitura de novo. Eu falo: entendi. Bom, quer dizer que eu não sou esse tipo de homem, né? Não. Você tem a etiqueta amarela, provavelmente você é um homem bom. A etiqueta amarela quer dizer um homem bom. Você é um homem bom, um homem correto, provavelmente, pelo que eu estou entendendo aqui. Você é uma pessoa correta, honesta, cumpridora dos seus deveres, né? Uma pessoa que passou a sua vida como um princípio de moralidade, de ética, né? de trabalho. E por isso, então, que você recebeu a etiqueta amarela. O Osório ficou muito feliz, falou: que ótimo, né? Um sinal que não foi tão em vão assim a minha vida. Devo ter feito alguma coisa, ficou muito orgulhoso daquilo, falou: nossa, deve ter valido a pena o trabalho que eu fiz de farmacêutico, né? O Eduardo pegou a ficha dele, olhou e falou assim: aqui não está falando nada disso, não. Você era o quê? Ele falou: você era um farmacêutico, assim. Contou a história para ele. Ele falou: muito bem, mas isso aqui não está na ficha, não. Ele falou: mas então, eu sou um homem bom, baseado em quê? Ele falou: você é um homem bom baseado em que você não fez mal a ninguém. Você passou a sua vida, né, cumpriu suas tarefas, cumpriu seu trabalho, foi um bom profissional, pelo que você está me dizendo, e não fez mal a ninguém. Ou seja, você não criou sofrimento. Se você não criou sofrimento, você é um homem bom.
mais orgulhoso ainda, né? Nossa, que beleza, né? Mas aí passou uma dúvida, falou assim, mas e o resto do pessoal que estava no ônibus? Falou, não, o resto ali é um pessoal que já está numa situação bem melhor que a sua. Então eles já seguiram em frente. Ele falou, mas bem melhor, o que é melhor do que a minha? Ele falou, não, essas pessoas que estão com o bilhete verde são os homens de bem. Esses homens de bem seguiram viagem. Eles têm outras paradas mais para frente que talvez um dia você também vai percorrer. Ele falou, mas eu não sou um homem de bem, então? Ele falou, pelo que eu estou entendendo, não, você é um homem correto. Não quer dizer que você seja um homem de bem. Ele falou, gente, mas eu fui um cara trabalhador, eu cumpri minhas tarefas, paguei os impostos, né? E nunca fiz mal a ninguém. E também assim, eu trabalhava direitinho, o pessoal vinha pedir o remédio, estou com dor de cabeça. Eu analisava a situação dele, dava o remédio certinho para ele. Isso não é ser um homem de bem? Então, o Eduardo pegou o Evangelho e abriu numa página e leu para ele. Falou, olha, vou ler uma página para você que diz o seguinte: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Osório ouviu, falou, eu já vi o padre lá da paróquia, falava muito, mas eu não estou entendendo, eu não sou um homem mesquinho, eu nunca fui ambicioso, nunca roubei, nunca fiz nada de mal que pudesse desfazer da minha qualidade como pessoa, pelo menos que eu me lembre, né? O Osório era um cara muito humilde, não era um cara orgulhoso, não tinha muitas vaidades, né? Mas ele se orgulhava do seu trabalho, da sua própria capacidade, como a maioria de nós, né? Como a maioria de nós. Nós temos muito orgulho quando a gente ambiciona um cargo, um trabalho, um tipo de função, e quando você conquista, aquilo é um orgulho positivo, não é um orgulho negativo. Positivo, bom, faz bem, aquece o coração. É uma conquista. A gente tem que tomar cuidado para isso não ser mesquinharia. E o Osório, então, conversando com o Eduardo, falou, Eduardo, eu não entendo muito bem a diferença. Se eu fiz tudo corretamente, o que faltou? O Eduardo pegou o livro e leu novamente para ele. Olha, presta atenção no que eu estou dizendo. A César o que é de César, a matéria o que é da matéria, a Deus o que é de Deus, o que é do Espírito é o Espírito. Vou te explicar melhor. Quando você faz alguma coisa boa na matéria, você recebe o pagamento na matéria. Você já recebeu o seu pagamento. Você foi um bom profissional, você recebeu o seu pagamento. Você foi muito bem pago, você teve uma vida confortável, você morou num lugar tranquilo, teve uma vida relativamente boa, não teve nenhuma grande tragédia que pudesse te abalar emocionalmente. Ou seja, a sua bondade material te trouxe benefícios materiais, que são bons, mas não são os benefícios do espírito. O Osório ficou muito chateado, com os olhos marejados, emocionado, e disse para o Eduardo, eu não sei então o que falta, o que eu não fiz. Se eu fui uma pessoa que tive todos esses predicados, o que é que Deus me pede que eu ainda não sei fazer? O Eduardo disse para ele, olha, a pergunta que a gente tem que fazer não é o que você faz na terra, é como você faz. De que maneira você faz? O remédio da matéria você deu. A pessoa tinha uma disenteria, você fazia uma análise, preparava o remédio e dava o remédio para a disenteria dele. Mas o que você fazia por aquela pessoa espiritualmente? De que maneira você recebia ela na sua farmácia? De que maneira você conversava com ela? De que maneira você recebia as pessoas que te procuravam? Você se preocupava com o que ela tinha de dor ou você se preocupava com o que ela era como espírito? Osório, por alguns minutos, começou a pensar e percebeu que ele realmente era uma pessoa muito discreta, muito retraída, e não se metia muito com a vida dos outros. Ou seja, não interessava muito para ele, ele achava que isso atrapalhava, se ele ficasse especulando que tipo de dor aquela pessoa tinha. E às vezes a pessoa procurava ela
procurava ele, a farmácia, com uma dor profunda, mas que às vezes essa dor não era a causa na matéria. Se ela estava com dor de cabeça, a dor de cabeça é só um sintoma. A dor de cabeça não é causa. A dor de cabeça é causada por alguma coisa. E essa causa nem sempre é a matéria. Essa dor de cabeça pode ser causada por um sofrimento emocional, por um sofrimento familiar, por uma tragédia, né? Por qualquer outro tipo de acontecimento que a pessoa tenha passado. E naquele momento, o analgésico que ele preparou para aquela pessoa resolveu a dor, mas não atacou a causa da dor. E todos nós estamos aqui, como a gente lembrou no começo da conversa, para sermos irmãos. Se nós somos irmãos e uma pessoa nos procura em lágrimas, cabe a nós saber qual é a causa daquilo e em que nós podemos ajudar. E a palavra não é o que fazer, é como fazer. Quando a gente vem aqui no centro, aqui esse centro é uma escola. O que a gente faz aqui é muito bom. Mas o principal que acontece aqui é que aqui não há diferença. Todas as pessoas aqui são iguais. Não existe diferença, por exemplo, profissional. Não faz diferença se eu sou o dono de uma empresa e o outro é um funcionário da mesma empresa. Aqui no centro, todos estamos no mesmo nível, discutindo o mesmo assunto. Qual que é a vantagem disso? O que nós estamos aprendendo aqui? Eu aprendo a doutrina do Espírito. Não, isso eu estou aprendendo conhecimento. Mas o que mais? Paciência. Eu fico meia hora ouvindo aquele chato falar, né, sobre um assunto que eu já sei, mas eu tenho que fingir paciência, eu tenho que exercitar a minha paciência. Esperar ele terminar o assunto, né? Quem sabe depois perguntar alguma coisa e tal, mas eu estou exercitando minha paciência, eu estou ouvindo ele. Lá na minha casa, às vezes eu não consigo ficar meia hora ouvindo minha esposa, nem o meu filho. Então o centro, antes de ser um disseminador da cultura espírita, o centro é uma escola de moralidade, onde a gente aprende a ser homem de bem. Aqui a gente não aprende profissão. E nem faz diferença qual é a profissão que a gente tem. E o Eduardo deu esse exemplo para o Osório. Falou, Osório, não seria justo, Deus não seria justo, se para você ser um homem de bem, você tivesse que ter uma profissão. Porque a grande maioria das pessoas não tem profissão nenhuma. Então elas não teriam chance. O que seria então daquele pobre carpinteiro que trabalhava do lado da sua farmácia? O que seria dele se ele precisasse ser um homem de bem, como você conseguiu, por exemplo, exercendo a farmácia? Ele não conseguiria nada, porque o papel dele era cortar cadeira. Porém, ele pode se transformar num homem de bem se ele consegue se relacionar e tratar melhor as pessoas que procuram ele. Um lixeiro pode ser um homem de bem, no exercício da vida na Terra. Ele não precisa ser inteligente, ele não precisa conhecer a doutrina, ele não precisa aprender profissões, mas ele pode ser um homem de bem. O que quer dizer esse homem de bem? É quando você irradia à sua volta a sensação do otimismo, a sensação do positivismo, a sensação da esperança, a sensação de que o futuro é possível e que ele é melhor do que o meu passado. Esse homem de bem não precisa ser inteligente. Ele não precisa ter grande capacidade intelectual. Ele não precisa ter grande conhecimento. Ele não precisa ter nada disso. Desde que ele saiba como tratar as pessoas que te procuram. O Osório, ouvindo essa conversa, começou a fazer, como a gente diz em filmes, né? Em um segundo passa a vida na sua frente. O Osório fez aquele feedback, então, na cabeça dele e começou a se lembrar se ele tinha sido um homem de bem ou não. E ele chegou à conclusão que ele tinha sido um homem frio, um cientista, um bom farmacêutico, um ótimo profissional, conhecia de ciência como nenhum. Ficou a vida toda em cima dos livros, né? Preferiu, inclusive, os livros à família. Não preferiu não ter esposa, não ter filhos, não formar nenhuma família, porque ele achava que ele precisava conhecer tudo.
da ciência, para poder agir cada vez melhor como um bom farmacêutico. Mas exagerando demais nessa fase do aprendizado humano, ele se esqueceu da outra, que não precisa de conhecimento nenhum, que é a fase que a gente tem oportunidade todos os dias. Cada manhã a gente pode se transformar num homem de bem. Não precisa fazer pós-graduação, não precisa fazer faculdade, não precisa fazer curso de especialização, nada disso. A gente simplesmente precisa mudar a maneira como a gente lida com o próximo. Se eu uso o centro, e agora voltando aqui ao nosso assunto, se eu uso o centro como uma escola, aqui no centro as pessoas são educadas ou deselegantes, gente? Todas são educadas. Às vezes, meu pai falava muito isso, é meio engraçado, mas ele falava isso muito. Falava assim, todo mundo, antes de ser bom, é hipócrita. Então a hipocrisia é bom. O que é o hipócrita? É aquele cara que por dentro ainda é mau, mas por fora ele está revestido de uma pretensa bondade que ele acha que ele tem. Esse é o hipócrita. Meu pai falava isso, falava assim, mas antes de ser bom, a gente tem que ser hipócrita. Ou seja, tem que treinar ser bom. E o treinamento é aqui no centro. Porque às vezes a gente sai do trabalho, sai da nossa atividade do dia a dia, e quando chega aqui no centro, né, você vê chutando cachorro, buzinando, atravessando semáforo, xingando e tal. Aí quando chega aqui no centro, você fala, nossa, eu não posso agir assim. Porque aqui no centro, todo mundo é muito educado. Todo mundo me recebe com um sorriso no rosto, todo mundo me dá um abraço, todo mundo me dedica a melhores das coisas. Eu chego ali, já tem uma mocinha, já me entrega uma mensagem, né, positiva, não me cobra nada, isso não me custa nada, é completamente de graça. E eu recebo isso gratuitamente chegando aqui, nessa escola, onde eu aprendo como é ser uma pessoa boa. Sentar, ceder o lugar, né? Se eu estou sentado e alguém está em pé, não tem lugar para sentar, todo mundo levanta e deixa o outro sentar. Às vezes no ônibus a gente não faz isso, mas aqui no centro faz. Por quê? Porque você está hipócrita, né? Você está começando a treinar a ser uma pessoa de bem. Então você sabe como que deve ser, porque você está olhando os outros amigos aqui dentro e está começando a treinar a aproximação deles, de se tornar uma pessoa melhor. Mas qual que é a vantagem? Bom, a vantagem é que o centro vai ficar gostoso, o ambiente é bom, tal. Mas eu consigo levar isso para a minha vida? Essa é a grande pergunta. Ser bom aqui no centro, gente, é legal, mas não faz diferença nenhuma. Só vale se você leva isso para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família, né? E você chega lá no seu trabalho e fala, nossa, aquele chefe lá que eu detesto, que me trata mal, pisa no meu calo, hoje eu vou tratar ele diferente. Hoje eu vou desbancar ele. Hoje eu vou chegar lá e vou tratar ele de um jeito que ele não vai saber como lidar. Eu vou ser um homem de bem com ele. E hoje eu vou chegar em casa, aquele esposo lá que não quis vir na reunião, ficou lá assistindo futebol, porque acha que isso aqui é uma chatice e tal, e eu chego lá também e dou 2 chutes na canela dele, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou chegar lá e vou tratar ele como uma pessoa especial, mesmo ele não tendo feito o que eu esperava dele. E mesmo por dentro eu não estou sentindo isso. Então eu vou ser um pouquinho hipócrita hoje, mas eu vou exercitar ser um homem de bem com ele. Porque fazendo isso, gente, a vida muda. A vida realmente muda. E a gente começa a ter a chance de pegar o bilhete verde. Porque o amarelo, a maioria de nós aqui tem. A grande maioria de nós aqui já não é mais espírito sofredor. Somos homens corretos, homens e mulheres, quando eu digo, né? Pessoas corretas, trabalhadoras. Todos nós estamos em busca de levar uma vida correta. Ah, mas isso depois eu vou receber um pagamento lá no céu. Não vai, não. Vai receber aqui. Porque tudo que você faz na matéria é de César. Você vai receber aqui também. Se você trabalha bem, se você é um ótimo profissional, você vai receber o pagamento na matéria. O que vai ser o conforto, que vai ser a tranquilidade, enfim, uma vida melhor, aqui. Mas para você receber o benefício de ser um homem de bem, na verdadeira acepção da palavra, você precisa mudar o jeito como você é. Você pode ser um bom profissional, mas que tipo de pessoa você é? Como você trata as pessoas? Não precisa fazer curso. Então, resumindo essa história, chegar mais no final de uma vez, o Osório ficou muito chateado com essa história, né?
percebeu, depois de alguns minutos de conversa com o Eduardo, que realmente ser homem de bem é uma coisa muito diferente do que ser correto. Se a gente é honesto, gente, não é nenhuma vantagem. Ser honesto é obrigação. As leis humanas determinam muito bem o que é correto e o que é errado. Se você segue a lei humana, você recebe o pagamento humano. Você não recebe pagamento espiritual. Ah, não, mas se eu sou uma pessoa honesta, eu vou ser reconhecido no plano espiritual. Não, não vai. Você não fez mais do que a sua obrigação. Ah, mas eu trabalhei, cumpri as 8 horas de trabalho, a vida toda. Sim, você recebeu o seu salário por isso. Está tudo pago aqui. Ah, não, mas além disso, eu fui uma pessoa também que tratei os meus amigos, os meus colegas de trabalho, sempre tentei apoiar, sempre tentei, e aos poucos fui me tornando uma pessoa melhor, mais positiva, mais otimista, e sempre fui um ombro amigo, e sempre tentei fazer as pessoas em volta de mim melhores do que eu sou. Assim você está sendo um homem de bem. Eduardo, então, perguntou para o Osório. Falou, bom, se você tivesse me explicado isso antes, né? Talvez eu já tivesse feito, né? Mas, enfim, cada etapa tem seu tempo. O que eu vou fazer agora, Eduardo? Eu percebo isso. Eu fui realmente uma pessoa que cumpri minha tarefa, que fui correto, fui um bom ser humano, fui um homem bom, mas eu não fui um homem de bem. Como é que eu faço para consertar isso? Eduardo, você volta, né? Vamos encadernar, vamos botar uma capa nova nesse livro e vamos encadernar de novo. Eu falei, tudo bem, eu quero voltar. Eu falei, então, que tipo de experiência você quer fazer para você conseguir ser um homem de bem? Ele falou, eu quero voltar para o mesmo lugar. Quero voltar para aquela mesma cidade. E vou trabalhar na mesma cidade com o pessoal que eu já conheço. Quem sabe ainda não dá tempo de eu ajudar alguns que eu não pude ajudar na minha primeira oportunidade. Falei, você quer ser farmacêutico de novo? Ele falou, não quero ser farmacêutico, não, eu quero ser um curandeiro. Sem instrução, analfabeto, completamente sem conhecimento, sem estudo. E aí eu vou aproveitar da minha intuição de ter sido um farmacêutico, é lógico, tudo que a gente aprende na Terra, gente, nada é perdido. Tudo está guardado no espírito. Então, a vida toda dedicada à ciência, no mínimo, deu ao Osório uma intuição com respeito à saúde maravilhosa. Falei, então agora eu vou exercer a minha intuição. Não quero aprender, não quero estudar, não quero livro, não quero nada disso. Eu só quero ser um homem que atenda as pessoas e vou lá fazer os meus chazinhos e tal, e vou tentar exercitar ser um homem de bem nessa oportunidade. Eduardo, então, bom, muito bem. Você escolheu um caminho, está aqui seu bilhete, você apresenta ele lá de volta e se candidata, então, para uma nova encarnação, que não necessariamente, estou dando esse exemplo mais por isso, para mim serviu muito. Porque a gente acha que a encarnação é sempre cada vez progressiva, né? Intelectualmente, socialmente, culturalmente. Não, não é. Na maioria das vezes, gente, os grandes sofredores são os que sabem mais, são os que aprenderam mais, são os que ganharam mais, né? E que se perderam, né? Porque não perceberam que se você faz o bem da matéria, ainda falta o bem do espírito. Então, na grande maioria das vezes, gente, esses servidores simples que a gente conhece por aí, aquele jardineiro, aquele lixeiro que passa, tem uma lixeira que não sei como é que chama essas vassourinhas, que fica varrendo a rua, né? Que ela varre a rua da minha casa. É sempre a mesma, né? Imagino que deve ser coisa de setor, né? Então ela sempre é a mesma, né? Eu acho um barato que ela se maquia. Ela vai para o trabalho toda maquiada, de batom, com o cabelo arrumado. Eu acho isso o máximo. Uma lixeira, né? Tá ali varrendo a rua da minha casa, quer dizer, limpando o entorno de onde eu moro. Tudo bem, pode ser que eu pague o imposto, isso pague o salário dela, não vem ao caso. Mas o que ela me faz de bem, pelo fato dela estar arrumada para fazer o trabalho dela, e me dá, assim, às vezes, vergonha de sair corrido. Né? Às vezes não dá tempo de você pentear o cabelo, tomar banho de jeito. Fala, gente, a lixeira está com batom. Toda arrumadinha, de cabelo arrumado, né?
e está lá varrendo a rua. Eu tenho obrigação de me apresentar melhor. As pessoas precisam me ver melhor. Então, esse tipo de respeito, esse tipo de interesse, né, na vida do próximo, é o que nos faz um homem de bem. Esse homem de bem não precisa ser espírita. A doutrina não é dona do homem de bem. Não precisa ser católico, não precisa nem ser religioso. Às vezes a pessoa até é um pretenso ateu, mas pode ser um homem de bem no sentido de que ele exercita a bondade nas outras pessoas e espalha em volta de si o otimismo e a esperança no futuro. Esse cara é que faz falta no mundo. Que o homem bom, o correto, vai receber o salário dele, também é necessário, a vida humana precisa seguir, a gente precisa dos cientistas, a gente precisa dos marceneiros, de todos os trabalhadores, para que o planeta seja construído. Mas se a gente não tiver homens de bem, a nossa vida não muda. A gente vai ficar repetindo de ano, só aprendendo coisas. A gente precisa começar a espalhar em volta da nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, uma luzinha que demonstre que o futuro é possível, que a esperança existe e que a fé é renovadora dos corações. Nós precisamos fazer isso. Esse é o nosso papel como espírita. Está no Evangelho isso, está ensinando, nós temos obrigação. É isso que espera-se de nós. Do espírita se espera não o homem necessariamente caridoso, ou o homem culto, intelectual, que conhece coisas de todas as esferas. Não. O que se espera de nós são os homens que entendem o futuro e, portanto, são otimistas, porque sabem que a vida é infinita, que o espírito é imortal e que Deus existe para todos. Nós temos certeza disso. Portanto, temos obrigação de espalhar a esperança. Essa historinha do Eduardo, que eu cedo para vocês com muita alegria, para mim fez muita diferença na minha vida. Eu comecei a tratar de forma diferente pequenas coisas que aconteciam na minha volta e comecei a prestar atenção mais nas pessoas, como eu presto muita atenção acho que ela chama Dalva, já conversei algumas vezes com ela, que é a lixeira da minha rua, que eu acho o meu exemplo de vida. Uma pessoa está numa profissão tão humilde e ela se prepara como se estivesse indo para um salão de cabeleireiro. Então, assim, meu exemplo de vida diário. Toda manhã, não é toda manhã, acho que 3 vezes por semana, ela está na minha rua. E eu saio, eu espero ver ela. Apesar de a gente ter conversado pouquíssimas vezes, ela faz diferença na minha vida. Então, ela é um homem de bem. É o exemplo que eu sigo. Muito obrigado.